Antes de mais nada, vale ressaltar que o diagnóstico pode ser realizado por diversos profissionais de saúde mental, a exemplo de neurologistas, neuropediatras, neuropsiquiatras, psiquiatras, entre outros profissionais que sejam especializados no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A avaliação pode ser feita por observação, relato dos pais ou exames adicionais, a exemplo de avaliação neuropsicológica e o exame de processamento auditivo central. Bom, sendo o DSM-5 a principal referência mundial no assunto e indispensável para profissionais e estudantes da área de saúde mental, trouxemos aqui os critérios diagnósticos destes, que constituem hoje o melhor relato de como os transtornos mentais se expressam e podem ser reconhecidos por clínico. Quanto ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o DSM-5 nos traz 5 critérios, divididos em A, B, C, D e E. Existe um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento do indivíduo. Desta forma, o critério A se subdivide em 2 pontos. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. Perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, exemplo de materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, documentos, entre outros. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados. Com frequência é esquecido em relação às atividades cotidianas, por exemplo, realizar tarefas ou obrigações. No caso de adolescentes mais velhos e adultos, se caracteriza por retornar ligações, pagar contas ou manter horários agendados. Frequentemente, remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. Frequentemente fala demais. Não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Levanta da cadeira em situações em que se espera que se permaneça sentado. Frequentemente interrompe ou se intromete em conversas, jogos ou atividades. Pode usar as coisas de outras pessoas sem pedir permissão. Pode se intrometer ou assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo. Frequentemente tem dificuldade para esperar sua vez. Corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Com frequência, é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Bom, tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade contêm 6 ou mais dos sintomas citados em cada um, e que persistem por pelo menos 6 meses em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas profissionais. Contudo, os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos, por exemplo, pelo menos 5 desses sintomas são necessários. Para que o diagnóstico se dê de forma coerente e correta, é necessário também que se avalie e determine o subtipo. Os subtipos se dividem entre apresentação combinada. Se tanto o critério desatenção quanto o critério hiperatividade e impulsividade forem preenchidos nos últimos 6 meses. Apresentação predominantemente desatenta, se caso o critério desatenção for preenchido, mas o critério hiperatividade e impulsividade não for preenchido nos últimos 6 meses. Apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva, se o critério hiperatividade e impulsividade for preenchido e o critério desatenção não for preenchido nos últimos 6 meses. Também é importante especificar o quadro se está em remissão parcial. Ou seja, quando todos os critérios foram preenchidos no passado, nem todos os critérios foram preenchidos nos últimos 6 meses, e os sintomas ainda resultam em prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou profissional. Também é importante especificar a gravidade atual, que pode ser dividida entre leve, que significa que poucos sintomas
se algum, estão presentes além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, e os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no funcionamento social ou profissional. Se a gravidade ela for moderada, significa que os sintomas ou prejuízo funcional entre leve e grave estão presentes. E caso a gravidade seja grave, muitos sintomas além daqueles necessários para fazer o diagnóstico estão presentes, ou vários sintomas particularmente graves estão presentes, ou os sintomas podem resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional.